Glória! Chegamos, gente! Chegamos! 21 dias. 21 dias na presença do Senhor, de forma intensa. Quem tá aqui comigo? Você pode dar um glória a Deus aí? Você que tá aqui no ao vivo, você que tá pelo YouTube. 21 dias. Oh, Jesus é muito bom, muito bom. Oh, glória. Deus abençoe vocês que estão entrando. Glória a Deus. Bora! Nosso Deus é poderoso para fazer muito mais que pedimos e pensamos, né? Gratidão, gratidão, Jesus. Oh, meu Pai. O Senhor é muito bom, né? Quem tá feliz aí? Eita, glória! Louvado seja Deus, bom dia! Parabéns para nós. A graça do Senhor, estamos vigorosos, revigorados. Oh, Jesus! Louvado seja o nosso Deus, né? Muito bom. Bom dia, Juliana. Bom dia, Eunice. Bom dia, Márcia, Isabela. Todas vocês que de forma direta e indireta estavam aqui. Mesmo nos momentos de oração. Ana Cristina. Bom dia, Ana. Deus é muito bom, né, gente? Estou muito feliz. Ontem nós tivemos uma oração de meia-noite, a nossa última oração, né? E ali o Senhor nos tomou com a palavra. Foi muito interessante porque eu não preparo assim uma palavra para trazer. Eu deixo o Espírito Santo fluir. Então, conforme a gente vai orando, ele vai fluindo a mensagem, sabe? E ali a gente ministrou em cima do último capítulo, né? Do capítulo 10 de Daniel. Deus foi liberando aquela palavra que tá ali no final. Anima-te. Levanta-te. Como ele falava para Daniel, aquilo ali foi ecoando no meu espírito para que eu pudesse liberar aquelas palavras para vocês. Foi muito maravilhoso, né? Paz do Senhor, Maria Amélia, Ana Cristina. Glória a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, né? Então a palavra no final de Daniel falava assim: anima-se. Não tenha medo, homem. Não tenha medo, mulher. Homem muito amado, mulher muito amada. Que a paz esteja com você. Anime-se. Sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido. Jesus está te fortalecendo. É Ele que fortalece. E ele diz: fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. Quantas palavras você foi fortalecida pelas palavras que o Senhor foi liberando durante esses 21 dias? Foi muitas, né? Foi ele que falou. Então, Daniel, depois que teve aquela experiência das 3 semanas, ele ouviu a voz de Deus e o Senhor falou para ele: anime-se, anime-se. E ele falou: fala, Deus, porque as suas palavras me fortaleceram. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. E agora, Senhor, tem mais uma palavra final pra gente aqui, também muito profunda, para deixar para vocês. Quero que vocês compartilhem as suas experiências, né? Para mim foi muito importante viver esse tempo, porque não somente por causa da alimentação, mas por experimentar o cuidado de Deus, né? O cuidado de Deus no nosso dia a dia. Sinceramente, gente, a gente não fica nem com fome. Como muito pouco e quase não tive fome. É uma coisa assim sobrenatural. É sobrenatural. Amém? Ai, Sheila, Jaqueline, bom dia, bom dia. Que experiência incrível, né? Pai, já quero te agradecer por essa manhã tão gloriosa. Esses 21 dias que nós separamos, Pai, para tirar alimentos da nossa vida e ficarmos apenas com os alimentos mais próximos do Senhor, do saudável ali.
Muito obrigado, Pai. Porque o Senhor mostra para nós que é o Senhor que sustenta. É o Senhor que tem o controle e o poder sobre a nossa vida. Obrigada, Jesus. Eu sei que essa experiência vai gerar muitos frutos, Senhor. E eu oro para que o Senhor se revele a elas, se revele a nós, em nome de Jesus. Toma essa live nas tuas mãos. Nós vamos começar a falar, Senhor, entregar a tua palavra. Ilumina minha mente, Pai, para esse tempo. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Márcia, Ana Paula, Jaqueline, Deus abençoe a vida de vocês aí. Seja muito bem-vindo. Louvado seja Deus. Eu nada sou sem ti. Vamos adorar o Senhor. Eu nada sou sem ti. Cante aí. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Diga aí pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei. Declare isso em forma de adoração. Fala assim: foi para te adorar, Senhor, que eu nasci. É estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar. Seja bem-vinda. Amém, Jaqueline, eu creio. Fátima, bem-vinda. Bem-vinda a todas vocês. De Deus, onde flui o amor. Aleluia. Senhor, abençoe. Gente, vamos falar da palavra. Deixa eu liberar a palavra para vocês. Muito feliz pela presença de todos. Olha, tem gente de todos os estados. Tem gente aqui da onde? Fala pra mim. Eu sei que tem gente de São Paulo, Piauí. De vez em quando tá entrando aqui, até dos Estados Unidos. Qual estado que você está? Qual o país ou o estado do Rio do Brasil, né? Que você está. Depois vai colocando aí, pra gente conhecer. Eita Deus. Glória a Jesus. A palavra que nós vamos falar, gente, está numa palavra muito conhecida quando a gente quer falar sobre crescimento espiritual. Porque a partir de agora, qual é o que passa pela sua mente? Continuar esse propósito de jejum? Continuar o jejum, né? Jejum que agrada a Deus. Nós falamos sobre tantos temas, né? O jejum que agrada, do jejum que Deus tem olhado para nós, né? E agora a gente chegou nos 21 dias. E a minha pergunta para você é: o que você está pensando daqui para frente, né? Quais são as suas hesitações de viver uma vida de fé conduzida pelo Espírito Santo? Eu quero falar sobre crescimento espiritual, de águas rasas às águas profundas. Quer crescimento espiritual? Então fica aqui para ouvir essa palavra. Essa base desse texto, ela está lá em Ezequiel 47. Aquela visão que ele teve sobre as águas. Ia subindo de nível. Eu quero trazer essa última mensagem para vocês aqui, nesse 21 dia. Esse jejum, ele vai ser o começo
de uma relação mais profunda que você vai ter com Deus. Você vai continuar chamando ao Senhor para você mergulhar nessas águas profundas. Esse é um começo agora de uma profundidade. Olha aí, ó. Desculpa, gente. Eunice lá de Portugal, ó. Tá vendo, gente? Temos irmãs aqui, ó, que nos acompanham. Tem outras mais lá no nosso grupo, né? Porque o horário, muitas vezes eu fuso horário, não dá para entrar, mas elas vêm depois. Oh, Deus, obrigada. Então, esse livro de Ezequiel 47, vamos abrir aí, Ezequiel 47. Nós temos uma palavra aqui do Senhor para você nesse tempo, tá? Eu creio, olha aí. Vamos. O Senhor vai falar com você agora. Ezequiel tem uma visão, né? Ezequiel 47, desculpa, tá, gente? Ezequiel 47. 37 é a visão do vale de ossos secos. Vamos pro 47. Aqui ele tem outra visão, que é a visão das águas que saem do templo. E elas vão aumentando, aumentando, aumentando. Então, quando um homem saiu para o leste, uma linha de medir na mão, ele mediu um côvado e me fez atravessar a água. As águas chegavam ao tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e me fez atravessar a água. E a água chegou ao joelho. Ele mediu mais 1000 e me fez atravessar a água. E essa água chegou agora à cintura. Mediu mais 1000 e o rio era tão profundo, que eu não podia atravessar. Eita glória. Aleluia. Porque a água havia crescido e era um rio que ninguém podia atravessar a não ser a nado. Eu já peço que o Espírito Santo de Deus já vai te dando a revelação, já vai te dando a iluminação sobre esse texto. Ele foi medindo. Assim que ele começou a entrar nessa água, você, durante 21 dias, entrou numa água que não tem mais como você voltar. Você criou um relacionamento com Deus. E a gente não quer mais sair desse lugar. Então ele fala aqui que ao atravessar a água chegava no tornozelo. Foi o iniciozinho da nossa experiência com Deus. E ele mediu mais 1000 côvados e me fez atravessar a água, e a água chegou no joelho. E a gente vai trazer uma explicação sobre isso. E ele mediu mais 1000 e me fez atravessar, e a água chegou à cintura. Qual o nível que a gente está indo? Aleluia. Ele mediu mais 1000 e o rio era tão profundo. Era tão profundo. E é nesse lugar de profundidade que a gente quer chegar. O rio era tão profundo que ele não podia atravessar. Porque tem momentos na nossa vida que a gente controla. É a gente que está no controle. Entendeu? Quando você entra numa praia, e você tá com os pés no tornozelo, você tá no domínio daquilo ali. É ou não é? Você ainda tem firmeza. Você tem firmeza naquilo ali. Mas quando você vai chegando no joelho, você ainda consegue dar passadas dentro do mar. É ou não é? Mas quando vai chegando na cintura, você já tem que fazer mais forças. Mas você ainda tem o poder de controle.
Mas eu quero te dizer que o Senhor quer que a gente vá para águas profundas. Porque ele fala aqui, ó, 1000 mais 1000, mediu mais 1000 e o rio era tão profundo que eu não podia atravessar. E agora? Agora você tem que se jogar. Agora você tem que confiar. Não tem o que fazer, você vai ter que nadar. Você vai ter que mergulhar nesse rio. Então, o nosso nível de crescimento espiritual, ele vai depender muito de você, do quanto que você quer mergulhar nesse rio. Mas vai chegar uma hora que você não vai ter mais controle, é o Senhor que vai te levar. Esse mergulho, ele é profundo. Você não manda mais em você. Então, esse nível de espiritualidade, ela é tão maravilhoso quando a gente consegue romper as barreiras. Você vai rompendo, vai rompendo. É um caminho sem volta, né? Essa espiritualidade, você vai entrando na presença do Senhor. Porque a água havia crescido e era um rio que ninguém podia atravessar. Ninguém. A não ser a nado. O chamado ao crescimento espiritual. O profeta, ele é levado a medir o rio que sai do templo. O rio, gente, é uma representação do Espírito Santo, tá? O rio é uma representação do Espírito Santo e da vida de Deus, fluindo para o mundo e para as nossas vidas. Esse crescimento das águas simboliza o quê? O crescimento espiritual. Então o rio é a representação do Espírito Santo. Quanto mais você vai mergulhando, quanto mais ele estava no tornozelo, daqui a pouco no joelho, daqui a pouco na cintura, é o Espírito Santo que vai. E as águas simbolizam o crescimento. Eu quero que você avalie isso agora. Onde está? Onde está o nível da tua água? O nível do Espírito Santo. Então eu quero levar vocês para esse lugar, que vai ser um lugar que você não vai ter como voltar mais. Você vai nadar nesse rio de uma forma tão profunda que nada vai tirar você desse lugar mais. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a perseguição, a angústia, a fome, a nudez, a profundidade, a altura? Quem nos separará do amor de Cristo? E esse é o lugar que a gente quer chegar. Águas profundas, é esse lugar que Jesus quer te levar. Nesse lugar é só nadando. E quem controla você não é mais você, é o Espírito Santo. Quem controla você é o Espírito Santo. Porque enquanto você está com a água no tornozelo, você está no controle. Enquanto você está com a água no joelho, você está no controle. Essa foi a visão de Ezequiel 47. Fala sobre crescimento espiritual. Então aqui está falando da visão que Deus deu ao profeta Ezequiel, na qual ele vê um rio fluindo do templo. O templo representa o lugar onde Deus habita. Então ele vê um rio fluindo do templo. Deus habita no templo. As águas simbolizam o crescimento espiritual, né? O rio vai fluindo, ó. Conforme a água vai crescendo, é o crescimento. O rio é uma representação do Espírito Santo. E o crescimento das águas fala de crescimento espiritual. Então, à medida que Ezequiel caminha ao longo do rio, a profundidade aumenta. À medida que Ezequiel, à medida que Marli, Renata, Rayane, Mônica, Maria Amélia, à medida que vocês vão caminhando, aumenta o seu relacionamento com Deus. A nossa caminhada espiritual deve crescer. E deve aprofundar. À medida que Ezequiel caminha ao longo do rio, a profundidade aumenta. Quer ter crescimento espiritual? É caminhando. É buscando em Deus.
É esse lugar aqui de disciplina espiritual que a gente faz nessa sala que nós temos aqui. Porque vai ter um momento que você não vai mais estar no controle. De tanto que você está se aprofundando, você vai mergulhar. E o Senhor fala, deixa que eu que vou te levar. E nada mais vai te aborrecer. Você vai olhar, as circunstâncias, elas vão estar ali, os problemas, mas você está no rio. Você mergulhou nesse rio. Aleluia. Aleluia. Então, quando a água chega ao tornozelo, vamos lá. No começo da caminhada cristã, muitos estão com a água rasa. Isso é todos nós. Todos nós estamos com a água rasa. Sabe? Representando o estágio inicial da fé. Só que Deus não te chamou para você ficar nessa água rasa. O nosso crescimento espiritual com o Espírito Santo, ele requer que você mergulhe, ele requer que você caminhe nessa água. Representando o estágio inicial da fé. Esse é o ponto onde estamos começando a conhecer Deus e andar em seus caminhos. Assim como Ezequiel entrou na água, todos nós começamos nossa jornada espiritual com pequenos passos. São pequenos passos. Mas caminhe, não pare. Aqui conhecemos as coisas básicas de Deus e como os primeiros princípios da fé. A gente conhece os princípios da fé da nossa caminhada. A oração, né? A palavra de Deus. Mas Deus não quer que fiquemos no superficial. Deus não quer que você fique no superficial. Porque aqui nesse superficial, a gente ainda não entendeu a dependência de Deus. Por exemplo, pensa na primeira vez que você começou a orar e a ler a Bíblia. Pode ter sido desafiador, mas à medida que você persistiu, começou a entender mais. Agora Deus está te chamando para avançar. Sai dessa água aí do tornozelo. Bora. Caminha nessa água agora. Caminha nessa água agora. Deixa para trás aí. Sai desse controle. Quem vai te guiar é o Espírito Santo. A segunda chave que a gente aprende aqui, essa foi a primeira, o início do crescimento. A segunda chave é o caminho da maturidade até o joelho. Agora vamos entender. Você está caminhando para a maturidade. Gente, estou sentindo tanta presença de Deus. Tanta presença de Deus nesse lugar. O Espírito Santo está falando com você. Você deu um passo de fé. Esses 21 dias foi um passo de fé. Muito grande. Muito grande. Tá? E agora a água chegou ao joelho. A água até o joelho representa um estágio de maior dependência e oração. O joelho é um símbolo de submissão e oração. Aqui começamos a orar mais, a depender mais de Deus e a ter a maior comunhão com Ele. Você sai agora do estágio inicial. Esse é o momento em que aprendemos o quê? A orar com mais profundidade. Ficamos aqui durante alguns tempos, né? Orando 20, 30 minutos. Mais profundidade. E entender a importância da dependência total dele. O joelho dobrado é símbolo de um coração submisso. É onde você ajoelha para falar com ele.
Quanto mais oramos, mais as nossas vidas começam a mudar. Quando, por exemplo, enfrentamos dificuldade e somos levados à oração, passamos a buscar Deus com mais fervor. Esse estágio exige mais o quê? Rendição. Mas Deus está chamando a ir ainda mais profundo. É aquele momento que você agora já começou a caminhada e você sabe que o lugar para você falar com Deus sobre as suas dificuldades é a oração. E tudo agora você começa a ir para a oração. Você vem pedir oração, você participa de uma oração. Quantas mulheres entraram nesse grupo que nós temos aqui na nossa comunidade? Porque elas já estão caminhando. Porque no primeiro estágio você quer resolver do seu jeito. No primeiro estágio você ainda está no tornozelo. Você ainda está com aquele comportamento do velho homem. Deixa que eu resolvo no meu braço. Já no segundo estágio você já começa a se entregar para a oração. Com intensidade. Fala, eu vou para o joelho orar. Para ver o que Deus vai falar. Ficou mais claro, né, Fátima? Você já está subindo de um nível nessa água. Então, quando enfrentamos dificuldades, somos levados à oração. Passamos a buscar Deus com mais fervor. E agora a gente aprende na terceira chave espiritual. Um compromisso maior. Agora vem as águas na cintura. Aí começa um compromisso maior. A água chegou à cintura. Você ainda tem aqui um domínio humano ainda. Porque a água na cintura, quando você entra numa praia e se imagina lá, você ainda faz um movimento. Né? Você consegue sair, você consegue voltar. Mas você já caminhou bastante coisa. Com a chave espiritual aqui, a água até a cintura representa um comprometimento maior com a vontade de Deus. No joelho é uma dependência e agora é um comprometimento maior com a vontade de Deus. Nesse estágio, há um aumento da profundidade. O que significa o maior envolvimento no reino de Deus. É onde você agora começa a se envolver com as coisas do reino. Servindo a igreja local, servindo as pessoas. Você já saiu. Olha quanto que você já caminhou. Você agora está trabalhando no reino. Você entendeu que você é útil para ele. Sacrificando e vivendo de forma mais intensa. Tá pegando aí? Você já entendeu em que estágio você está? Então, quanto mais você avança na fé, mais você entrega áreas da sua vida a Deus. É ou não é? Quanto mais eu fui avançando na minha vida espiritual com Deus, mais eu fui entreguei meu casamento ao Senhor. Eu entreguei as necessidades ao Senhor que eu tinha. Eu entreguei os meus sonhos a Deus que eu tinha vontade de fazer. Um deles é a faculdade de psicologia. Eu fui entregando. Eu parei de querer brigar, de resolver na mão, na boca, na voz, no grito. E aqui eu comecei a ter mais comprometimento com Deus. Quanto mais você avança na fé, mais você entrega áreas da sua vida a Deus. Aqui Deus te chama a viver com mais intensidade para o reino dele. Isso significa comprometer-se com a obra de Deus. Porque a obra não é tua, a obra é dele. Com o serviço aos outros. E permitir que Deus tenha controle sobre todas as áreas da sua vida. É aquele momento que você está vendo uma demanda na igreja. Você está vendo uma demanda num lugar. E você sabe que você pode, você tem capacidade. Quando você está nessas águas de compromisso, que ela chegou na cintura, você fala assim, eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. Você já se compromete. Até então você estava só orando. Só na sua dependência. Eu dependo de ti, meu Deus. Agora você se compromete. Você põe a mão na massa. Olha que nível.
Meu Deus, Deus está falando aí com você? Tá forte aqui o negócio. Então essa é a palavra que o Senhor está liberando para você nesses 21 dias. Aleluia, controle total. E agora, gente, a quarta chave espiritual. Total dependência. Mas antes dessa quarta, eu quero ainda aprofundar mais um pouco nessas águas na cintura. Falar para você, você pode estar servindo no ministério, ajudando outros, ou investindo seu tempo na obra de Deus. Isso é bom. Mas há um convite para ir além da cintura e mergulhar completamente. Deus está falando para você, você que já está envolvida na obra, você que já está com o nível de água na cintura, de espiritualidade, que você agora já está envolvendo, você está se comprometendo. Deus está falando para você, você pode mais. E foi nesse ponto que Ezequiel olhou e falou assim, meu Deus, eu não consigo mais ir, porque agora só a nado. E era o rio que ninguém podia atravessar. Esse rio ninguém pode atravessar a não ser pelo total dependência, total. Aqui é onde você abre mão de tudo. Era um rio que ninguém podia atravessar. As águas profundas simbolizam total dependência. Aqui não estamos mais no controle. Acabou o controle aqui. Aqui você não manda mais na sua vida. Aqui você faz planos. Mas quando chega o plano, teu plano, ele chega lá na frente, ele frustra. Porque não era o plano de Deus. Aqui é um lugar que você fez um castelo, você achou que, Senhor, acho que é aqui mesmo, eu vou. E o Senhor fala assim, não é aí. Mergulha mais. Mergulha mais. Mergulha. Tem mais para você. É a total dependência. Aqui não tem mais controle. Devemos nos entregar completamente a Ele. Nadando na água do Espírito, confiando inteiramente nele. Aqui não tem mais o que você segurar. Acabou. Ou você se joga nessa água da profundidade do Espírito, ou você vai ter que voltar, ou ficar com a água na cintura. Só servindo, só no ativismo religioso. Só naquele ativismo de agenda, festa disso, festa daquilo, agenda. Amém? Deus está falando com você. Deus está falando com alguém aqui. Você talvez estava pedindo ao Senhor uma resposta. Devemos nos entregar completamente a Deus, nadando nas águas do Espírito, confiando inteiramente nele. Deus não nos chama a uma vida total. Deus nos chama a uma vida de total rendição. Deus nos chama a uma vida total de rendição, onde não controlamos mais nossa jornada espiritual, com nossos próprios esforços. Nessas águas somos totalmente dependentes do Espírito Santo, seguindo a sua vontade e confiando no seu poder. Talvez você, minha irmã, talvez você, querida, querido, tenha lutado para manter um controle em certas áreas da sua vida. As águas profundas representam o momento em que você precisa soltar o controle e confiar totalmente no Espírito Santo. Sabe? Sabe aquele momento que você precisa confiar totalmente no Espírito Santo? É aqui. E quando eu meditava nessa palavra, eu falei, meu Deus, é isso, Senhor. É isso. Eu quero lembrar para vocês de Pedro. Pedro, ele começa a sua caminhada com Jesus de forma hesitante. Como quando ele largou a rede da pesca para seguir a Cristo. Nesse estágio, Pedro ainda estava descobrindo quem é Jesus. E o que significa
segui-lo. O que significava segui-lo? Ele ainda não entendia totalmente a profundidade do chamado. Pedro ainda estava bem inocente. Mas era uma caminhada onde Deus chamou ele para largar a rede, né? Pedro iniciou, andou, mas logo começou a afundar por falta de fé. Isso ilustra que ele estava ainda nas águas rasas, explorando a fé, mas ainda não plenamente confiante. E ainda aí, nesse estágio, Pedro vai crescendo, o crescimento da fé dele, Pedro começa a mostrar maior compromisso. Quando ele confessa que Jesus é o Cristo, é o Senhor, ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro, né? Neste ponto, Pedro está o quê? Orando mais, aprendendo mais com Jesus e começando a se comprometer mais com a profundidade, com a mensagem do Rei. Não é? Pedro corre ao túmulo vazio, buscando compreender o que aconteceu. Ele começa a perceber a seriedade e a profundidade do que significava seguir a Cristo. Até então ele não tinha entendido, mas quando ele vai no túmulo. E aí Pedro, na cintura, compromisso maior de Pedro, Pedro demora. Ele demonstra maior maturidade quando se torna um líder da igreja primitiva. Pregando no Pentecoste, liderando os discípulos. Aqui ele já está em águas profundas, comprometendo-se com o serviço de Deus. Pedro ele recebe uma visão de um lençol com animais impuros e compreende que o evangelho é para todos. Ele ainda estava seletivo, ele achava que era só para os judeus, mas Deus dá uma visão para ele, fala, Pedro, o evangelho é para todos. E ali ele começa a entender a profundidade do evangelho. Ele agora vive o compromisso de expandir o reino de Deus, mesmo diante dos desafios. No último ano da sua vida, Pedro vive em completa entrega a Deus, enfrentando perseguições, eventualmente um martírio. Ele chegou ao ponto onde a sua vida estava completamente nas mãos de Deus e ele está disposto a morrer pela fé. Antes da crucificação, Pedro escreve suas cartas, 1ª e 2ª Pedro, nas quais ele encoraja as igrejas a perseverarem na fé, demonstrando sua plena confiança em Deus. Então Pedro ele é um exemplo para nós de alguém que começou sua jornada espiritual nas águas rasas. Passou por momentos de crescimento e compromisso e finalmente mergulhou completamente nas águas profundas, vivendo uma vida de total dependência. E inspiração para nós hoje, né? Para todos nós buscarmos um crescimento em Deus. Querida, é isso. É isso que Deus espera de nós. Deus está nos chamando para sair da água rasa e avançar para águas profundas. E eu quero te fazer uma pergunta final aqui. Você responde aí para você mesmo. Em qual nível de água você está hoje? Você está apenas começando a sua fé, na fé, ali no iniciozinho? Orando mais, servindo ao reino? Ou já está pronto para mergulhar nessa água profunda do Espírito Santo? Eu creio que você, que está aqui comigo, que veio nessa jornada de 21 dias de oração, de jejum, de clamor, você já está pronta para mergulhar nessa água profunda. Hoje Deus te convida a se render completamente a Ele e permitir que o rio da sua presença guie você. Não tenha medo de ir, não tenha medo de ir mais fundo em sua fé. Busca mais conhecimento, faz mais palestras, vai nas palestras, vai em seminários, vai mais aos cultos, se envolve ali nos compromissos da fé. Busca conhecimento para você crescer. Não tenha medo de ir mais fundo em sua fé, porque quanto mais fundo você for, mais vida e poder você encontrará em Deus. Amém?
E assim eu entrego essa palavra para vocês, tão espiritual. Ela falou profundamente comigo. Durante esse período, eu estava buscando respostas para Deus. Estou, né? E eu estava num evento durante esse período de 21 dias. E eu fui buscar ao Senhor respostas. Eu falei, Senhor, eu vim para esse trabalho aqui, mas ninguém me conhece aqui. Estou pouco tempo, né, nesse lugar. E ali tive uma pastora ministrando. E ela falou sobre 4 mulheres. O que é ser uma mulher do reino? E ela foi falando ali sobre Eva, depois ela falou sobre Ana. Quando ela chegou em Esther, o Espírito Santo falou comigo. Ela falou assim, olha, Esther, ela estava na sua zona de conforto. Ela foi chamada para ser rainha. Então, uma mulher que estava no preparo, o preparo durava 3 anos. E esse preparo trouxe muito conforto para ela. Ela estava no preparo. Esse preparo, ela tinha mulheres, servas ao seu dispor, à sua disposição. Era aqueles banhos, né? E ela estava na sua zona de conforto. E o Espírito Santo começou a falar comigo ali. Thalita, por muitos anos você estava no preparo, na sua zona de conforto. Quando você estava ali dentro de uma denominação, você estava trabalhando ali, mas ali tinha todo o aparato. Mas tem uma urgência lá fora. E chega de água na cintura. Chega de água na cintura, Thalita. Bora. E ela falava assim, olha, quando a notícia chegou, ela agora teve que se posicionar. Ela teve que se posicionar, ela teve que mergulhar. E o Senhor, o Espírito Santo falava comigo, Thalita, chega. Sai da sua zona de conforto. Você está aí dentro dessa denominação. Você tem servas ao seu dispor, que trabalha com você, equipes, toda uma estrutura. Mas eu estou falando para você, sai daí agora. Chega, já passou o tempo do preparo. Tá na hora de você mergulhar. Então, quando eu preparava essa palavra, eu lembro disso. E foi quando a gente tomou a decisão de vir para a internet para pregar a palavra, de fazer esse trabalho online, de mergulhar nesse projeto. E o Senhor falava pela boca daquela mulher enquanto ela pregava sobre Esther. E Esther foi incomodada no palácio. E eu fui incomodada dentro do palácio. Quando eu estava ali na minha zona de conforto, com estrutura, com recurso financeiro ao meu dispor, para trabalhar, para fazer, mas eu estava numa agenda, num ativismo. E o Senhor falou, Thalita, sai que eu quero te levar para águas profundas. E quando eu estava nesse evento, Deus estava falando comigo nessa passagem de Esther, para mim não ter dúvida que era o Senhor que estava falando comigo. No momento do intervalo, chegou uma mensagem para mim no meu WhatsApp. Uma irmã aqui querida, que é uma mulher de Deus, uma profeta. Ela falou, Thalita, eu preciso te contar um sonho, minha querida, que eu tive com você essa noite, só que eu não sei interpretar, mas o Senhor falou que você vai saber. Eu falei, meu Deus. Eu falei, pode falar. E ela começou a falar assim, olha, eu te via você com uma roupa de esporte e você estava se preparando para saltar. Você subia uma pedra e você estava com uma roupa de esporte colorida e você se preparava para saltar do alto de um monte e você estava preparando um parapente. Você ia saltar naquele parapente. E eu
lá no evento que eu estava, ouvindo aquela palavra de Esté, Deus mandando eu sair da zona de conforto, que a Esté teve que sair da sua zona de conforto para ela poder mergulhar nas águas profundas, e ela vê a restauração de Israel, porque tinha gente lá fora que estava dependendo dela, porque Deus, ele está na terra, mas ele usa a tua boca, ele usa as tuas mãos, ele usa o teu olhar, ele usa o teu abraço. Aonde que Deus está? Através do seu abraço. Aonde que Deus está? Através da sua cabeça, da sua inteligência para você pregar a palavra. Através da boca para você abrir e falar. Então Deus falou, quero te tirar desse lugar porque tem mais coisa, tem gente mais lá fora precisando do que você está carregando que eu te dei. Vocês estão entendendo? Então eu comecei a entender que eu precisava sair daquele lugar. E Deus, para confirmar, dentro desse congresso que eu estava ali de mulheres, agora esse mês, durante esses 21 dias que a gente estava orando, o Senhor chega a essa visão, chega a esse sonho de revelação. E ela me via subindo nessa pedra para pular de parapente. E o que é um salto de parapente, gente? Não sei se vocês já viram. É um voo livre. É um voo que você vai e você só depende do Espírito de Deus para te guiar. É águas profundas. É águas profundas. E quando ela falava ali, eu comecei a falar, Jesus, eu já entendi. Ela falou, amiga, eu não sei o que é, não entendi esse mistério, mas toma aí, Deus mandou te dar. E é assim que Deus faz. Deus dá o sonho e Ele dá a você a interpretação. Porque você sabe o que é. E ali, gente, eu liguei para ela e falei assim, Mônica, ela tá aqui com a gente. Falei, Mônica, Deus mexeu. Deus usou você para me entregar algo profundo. Algo que eu preciso me lançar, que eu ainda estou segurando. Mas eu entendi o sonho. Então Deus está falando para você nessa passagem de águas profundas, águas no tornozelo, águas na cintura. Deus quer que você saia desse lugar de controle e mergulhe. Você sabe o que é. E foi isso que aconteceu comigo. E ali eu tive a resposta de Deus durante esses 21 dias. Deus está conosco. Deus me chamou para fora para levar uma mensagem de cura. Uma mensagem de libertação. E que não vai ser fácil, porque esse voo de queda de parapente, ele é livre. Você depende apenas do Espírito Santo de Deus. Apenas, não totalmente. Você depende totalmente do Espírito Santo de Deus. Porque enquanto eu estava ali, preso dentro do palácio, como Esté estava, eu estava no controle ali. Eu estava no controle e eu tinha pessoas que controlam. Deus não pode fazer muita coisa. Eu estava envolvida nas agendas, no ativismo religioso. E quando Deus te saca desse lugar e fala assim, olha para fora. Tem morte lá fora, Esté. A morte está lá fora, Esté. Olha para fora. O povo está perecendo. Eu estou aqui dentro da denominação, mas também estou lá fora. E eu preciso que você olhe para fora e veja quem está lá morrendo, precisando daquilo que você carrega. Tirar as pessoas da escuridão e trazer para a luz. Por isso que eu precisei vir para cá. E eu sei que aqui temos somente a depender do Espírito Santo. Aqui o recurso financeiro é quando o Espírito Santo manda. E Ele nunca deixou faltar. Aqui a nossa dependência é total e exclusivamente dele. Mas Ele só fala assim, faça. Deixa que eu cuido. Amém, igreja? Assim eu conto para você a minha experiência de profundidade. E eu estou mergulhando. Eu estou mergulhando e vou mergulhar mais. E vou mergulhar mais. Aonde o Senhor mandar eu ir, eu irei. Porque eu soltei as ataduras.
Porque a obra não é minha, a obra é dele. Se você ainda está no tornozelo, calma, fica aí, você está no tempo de preparação. Mas vai andando, não para não. Continua andando nessas águas. Se você está chegando no joelho, você ainda precisa de mais preparação. Mas já fica na dependência do Espírito Santo aí, já caminha. Se você está na água na cintura, você está nesse nível da cintura, começa a pedir a confirmação de Deus daquilo que é para você fazer. E vai chegar uma hora que ele vai falar, vai dar todos os sinais, como me deu. Todos os sinais. Solta desse parapente. Mergulha nessa água profunda. Agora é comigo. Só comigo. Amém? Tá tão forte isso aqui. Tá tão forte esse lugar. Deus está falando com você, minha querida. Vamos continuar orando na sala de oração todos os dias, 6 horas da tarde. Na virada do dia nós vamos continuar orando. Você vai continuar fazendo o seu jejum, da sua maneira. Jejum total, jejum parcial. Quantas horas por dia você vai fazer? Nós vamos estar durante 40 dias em oração. 6 horas, todos os dias. O que Deus vai fazer eu não sei. Não sei como é que Deus vai fazer. Eu faço os meus planos, mas a obra é dele. A obra é dele. Amém? E Deus te abençoe. Tá muito bom esse lugar. Compartilha essa live. Compartilha essa live, tá? Muito obrigado por todas vocês, Ana Cristina, Sheila, Jaqueline. Todas vocês. Só dá para tomar esse tipo de decisão, gente, quando vocês entenderam, vocês já estão com a água na cintura e entenderam que o outro nível é só a nado. E esse a nado é quando você chegou numa condição de que você fala assim, pronto, eu me entrego. Toma, Jesus, eu vou. Aí você depende dele para tudo. Você depende dele para as finanças, você depende dele para ele abrir as portas, você depende dele para ele cuidar da sua casa, você depende dele para ele cuidar da sua faculdade, do seu trabalho, você depende dele para cuidar dos seus filhos. Você descansa nele totalmente. E eu mergulhei. Nesse nível. Fazemos planos. Hoje nós estamos congregando numa igreja porque é um tempo de Deus ali pra gente. O nosso período de transição é um tempo de Deus pra nós. Mas eu sei que Deus tem algo ainda a fazer com esse ministério Vida Plena. Ali é só um momento de transição que eu estou passando, aprendendo com os nossos irmãos, né, Batista, aprendendo também com muitas coisas, mas eu sei que Deus tem mais profundidade. Deus é muito bom, gente. Ele faz isso com a gente. Nós precisávamos, você tem que entender que nós precisamos entender a onda que Deus vai levando do mar, que você mergulhou. Então a onda vai levando você. Você faz um plano, mas é Deus que vai fazendo assim, olha, eu vou mudando, conforme a onda do mar. Eu que vou te levar agora, Thalita. Eu que vou te levar agora, Mônica. Eu que vou te levar, Maria Amélia. Eu que vou te levar, Jaqueline. Eu que vou te levar. Tem providência de Deus chegando. Amém? Que o Senhor fala melhor no seu coração. Estou muito feliz, estou muito alegre. Estou sentindo muita presença de Deus com vocês aqui. Foi uma experiência incrível, tá? E o Senhor vai acender a chama aí. Entendeu? Vejo barulhos. Vamos adorar o Senhor que se louvou. Pai, eu te agradeço. Muito obrigado, Senhor, por esses 21 dias. E por essa palavra de encerramento aqui. Que o Senhor falou no nosso coração. Faz, Senhor. Faz um mover agora em cada coração. Em nome de Jesus. Olha aí, ó. Eu vejo línguas como os rios de fogo. Receba aí o avivamento de Deus.
Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento e acender a brasa e me batiza com fogo, reacende a chama em mim, me batiza com fogo, oh glória, acende a chama em mim. Glória a Deus. Que Deus possa te encher do Espírito Santo. Esse crescimento dessas águas vem acontecer na sua vida completamente. Amém? Deus te abençoe, gente. Fica na paz. Daqui a pouco, meio-dia, a gente tem oração. E às 18 horas, a gente fecha o nosso jejum completamente. Eu estou fechando às 18 horas. Agora você fica livre para fechar meio-dia, para fechar agora pela manhã, tá bom? Deus te abençoe. Às 18 horas a gente está orando em nome de Jesus. Meio-dia e 18 ainda nesse dia. Deus abençoe.